1 Timóteo 6. Quiser se apresentar? Todos têm Bíblia? Hoje você vai importante ter a Bíblia sempre. Primeiro, Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor, o Espírito Santo nos dá fazer com que dia boca saia a palavra de edificação e administração, que abra os ouvidos e mente e serve para o entendimento dessa palavra, mas que ela não fique trancada dentro da mente daqueles que vão receber, mas que ela germine e dê frutos para o reino. A palavra é igual à Bíblia, a Bíblia fechada não nos adianta nada. Então, todo entendimento seja levado adiante. É o que eu peço no nome do seu Filho Jesus. A partir do dinheiro, nós vamos ler Lucas 16. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Lucas 16 nos conta a história do rico e de Lázaro. Vemos como o amor ao dinheiro, ao conforto, ao vigor, leva um homem a se ver. Irmãos, essa sentar, isso é bom. Então, em Lucas 16. Primeiro, nós devemos fazer uma advertência. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, nessa parte especificamente, contado muitas parábolas. Uma parábola não serve para fazer doutrina. Uma palavra simplesmente é a representação de uma história que ele usava para ensinar. Porque se fala de algo que as pessoas já conhecem, já sabem, é mais fácil de entender. E ele falava por parábolas para que a quem fosse dado a entender, entendesse. Então, não vamos aqui, igual os espíritas fazem, usar essa palavra para reafirmar a reencarnação e de que dá para ir para o céu, voltar, vai para o inferno, volta para o inferno. Não, essa palavra é simplesmente para entender duas coisas. Primeiro, nem entendimento que eu tive. Na verdade, eu ia falar sobre o Espírito Santo. Mas ontem, o pastor postou um hino, e aquele hino me edificou, foi muito bom ouvir aquilo. Interessante que quando o hino traz coisas boas, todos nós recebemos, sem ter pago o preço. Todos nós achamos que aquela é uma palavra de bênção para a nossa vida, mas aquele hino não é para nós. Nós temos que reconhecer que aquele hino foi feito para aquela pessoa que passou por aquilo, que teve todas aquelas dificuldades, passou pelo deserto e provou do pão duro, com seco, com sem fermento. Mas não recebemos. E queria compartilhar com muitos sem acepção de pessoa. Qual é a acepção? Aquele que apertou o dedo do povo. Tem a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico
coisa, logo nas primeiras linhas que nós entendemos dessa parábola, o homem rico não tinha nome. O rico não tem nome para Deus. É um homem rico, assim como poderia ser um pastor rico, um empresário rico, um presbítero rico, qualquer pessoa que seja rica. Riqueza não é pecado, mas aquilo que se faz com a riqueza. No entanto, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico. Lázaro tem nome, o rico não tem nome. E o mais interessante é que Lázaro, do hebraico, significa Deus socorre, Deus ajuda. E nós nos transformamos essa palavra em xingamento. Desde criança que eu ouço falar lazarento. Como xingamento, lazarento? Não, lazarento é aquele que Deus socorreu, aquele que Deus ajudou. Aí também, baseado na lei judaica, o leproso, ele não podia estar junto com as pessoas. Ele não podia estar ali à porta do rico, querendo alimento. Para entender como é uma parábola. E não tem doutrina, que tem ensinamento, só de os exemplos. Os senhores devem ter percebido que quando eu cheguei aqui, eu ia ficar 1 minuto sem falar nada. E depois eu ia perguntar para vocês iam ficar pensando, ele esqueceu o que ia falar? O que foi? Está esperando o quê? Está esperando chegar alguém? Há quanto tempo a sua família, seus filhos, seus irmãos, seus amigos, seus colegas de faculdade, colegas de empresa estão esperando pela palavra? Lázaro estava à porta, do lado de fora. Quantas pessoas estão à sua porta esperando a palavra? Quantas pessoas vão morrer direto para o inferno porque faltou que você dissesse uma palavra? Quem está à sua porta? Enquanto você vive regaladamente, enquanto você, eu digo eu fui o primeiro a ouvir essa palavra na hora que eu estou a palavra. Quantas pessoas, porque imagina, tal qual a palavra, um dia, você no céu, olha para baixo e vê seus irmãos, seus amigos lá no inferno. Segundo parte. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E os próprios cães iam lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Outra acepção aqui. Ele morreu e foi levado pelos anjos. Como assim? Ele não foi enterrado? Foi levado, ele foi trasladado, ele foi levado pelos anjos. Mais uma vez, na verdade, nem todo pobre é justo e nem todo rico é mau. Tem pobres que são pobres porque são pobres de tudo quanto é coisa. Pobre de generosidade, pobre e acha que o mundo lhe deve. Que a condição de pobre não foi ele que não trabalhou, não foi ele que procurou. E por ser pobre é ser justo. Lázaro não foi para o céu porque era pobre, tampouco o rico no inferno. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando eu era criança, ou quando era bebê na fé, estava pensando no seio, veio dentro de colo, mas era o seio da família. Ele estava no seio de Abraão. O pobre estava junto de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico não foi levado para o inferno, ele foi sepultado.
No entanto, Hades e Sheol são duas palavras do grego e do hebraico que significam sepultura, significa casa dos mortos, lugar dos espíritos. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, no seio de Abraão. Reclamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda, ao espírito de rico, nem ali enfiado no inferno ele perde a arrogância. Por que manda Lázaro? Por que Lázaro teria que obedecer? E não é, pai, faz favor, pelo amor de Deus, eu estou aqui. Manda. E por que o Lázaro? Porque ele é um mendigo, ele é inútil, é imprestável. Acepção de pessoas. Por que Lázaro teria que obedecer? E ele pede misericórdia. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. E de que adianta a ponta do dedo molhado na água para refrescar alguém que está ardendo em chamas? Na verdade, ele quer misericórdia. Ele quer um gesto de misericórdia. Não precisa de todo, ele quer algo, uma ponta, um dedo molhado na água de misericórdia. Porque estou atormentado nesse tempo. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora esse é consolado e tu atormentado. Por quê? Que bens tu recebeu? Que bens tu vais receber? Os irmãos devem se lembrar da palavra dos talentos. Nós também recebemos talentos, o dom da palavra, o dom de poder falar com as pessoas. Esses bens que eles receberam não foi a salvação? Não foi a salvação para si, e para distribuir para os outros, e praticar o ir, e levar a palavra para as demais pessoas? Quando chegarmos ao céu, nós seremos aquele que pegou os 10 talentos e multiplicou, ou aquele de um que escondeu os seus talentos? Como esse rico que usufruiu de tudo. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Mas imaginemos, em algum lugar, antes ou depois de toda a Bíblia, alguém que está no inferno, olha, e conversa com quem está no céu. Se um dia a gente estiver no inferno, nós vamos poder ficar trocando palavras com os outros que estão no céu. Não há um abismo intransponível de corpo físico, de mente e de olhar. Ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o novamente mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de meu. Mandar Lázaro prestar um serviço para ele, e ele nem as migalhas de pão davam para Lázaro. Lázaro não pedia algo tão sublime quanto a salvação. É verdade, então, ele nunca foi generoso, e agora com arrogância mandar Lázaro salvar os irmãos dele. Aquele papel teria sido dele. A gente pode entender que ele aqui seria o chefe da família, seria o maior da casa. Ele deveria ter conseguido a salvação para ele e para todos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. No entanto, naquela época dessa palavra, eles não tinham morrido de ressuscitar. Nós já temos o Cristo ressuscitado. O que esse rico pedia, que era alguém ressuscitar e falar do céu, falar das coisas de Deus. E ele pedia isso, que Lázaro ressuscitasse
que fosse para salvar a família dele. Nós temos o Cristo. Promessa de Deus. Ele tem Moisés e os profetas. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se. O Cristo morreu, ressuscitou e vem ter conosco todos os dias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bate a nossa porta e cabe a nós abrir a porta. Se nós for a nossa porta, de que adianta salvar a nossa alma e tudo aquilo que a gente pode fazer, não fazer. Em algum ponto na Bíblia tem infeliz daquele, o maldito daquele que tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que é, porque isso não vai ter adiantado o Cristo ressuscitar. Mais outro para entender que não é literal, não é doutrina. Abraão é de antes de Moisés. Abraão não podia estar citando Moisés. Então convido os irmãos a essa reflexão. Será que vamos estar nessa condição? Será que vamos pedir a Deus e devolva alguém e mande alguém falar com a nossa família, no nosso emprego? E não é só o falar, porque o falar é fácil. E não adianta a gente ficar falando, mas não agir daquela forma. Eu estava vendo essa semana um desses políticos aí envolvidos em coisa. Ele, antes de se tornar político, antes de ter o poder, pregava contra a corrupção. E agora está com nada. Não adianta falar e não fazer. Não adianta ter propósito e não cumprir. De vez em quando o pastor Nivaldo fala: melhor não prometer do que prometer e não fazer. Uma cidade, as pessoas, quando atingem algum grau de qualidade de vida, de bens, ele adquire o direito de mudar para outra cidade. No entanto, tem um caminho para chegar na outra cidade que é cheio de pedras, cheio de buracos e atoleiros. E tem diversos outros caminhos que são asfaltados, que tem toda a estrutura, tem posto de combustível. Mas os sábios daquela cidade falam: tem esse caminho cheio de pedra, cheio de buraco aqui, vai por esse aqui é certo. Mas tem outro caminho que tem muito mais conforto. E aí, qual o caminho que vamos escolher? Aí aqueles que escolheram o caminho da facilidade, depois de toda a facilidade durante toda a vida, querem ter o mesmo direito, o mesmo privilégio daquele que enfrentou o caminho cheio de buraco. Ainda pede que aqueles que estão ali do outro lado repassam o caminho estreito para ir ajudar a família dele. Irmãos, é muito sério. Muitas vezes a gente vem para a igreja com um propósito, com um pensamento, com um pedido para Deus sobre um monte de coisas que são tem sentido nenhum. Tem sentido nenhum. Se perdemos a alma. Um almoço de arroz com feijão, depois que é feito, depois que ingerimos e
no outro dia, fez o mesmo efeito daquele com lagosta, caviar e todas as outras coisas. O único objetivo é alimentar. A pessoa ficar num hotel com piscina e com todas as outras coisas, na hora que fecha os olhos para dormir, tudo desaparece. Glória a Deus. Aonde nós estamos chegando? Às vezes eu me penitencio de toda vez que eu venho falar aqui, eu não trago resposta. Dá um monte de pergunta. Aleluia. Porque edifica a pergunta. Verdade. Porque a minha resposta pode ser a sua resposta, não é a seu modo de ver e de entender. Como Cristo dizia, quem tem ouvidos ouça. Todos temos ouvidos. Mas quem ouve? Porque ouvir e escutar. Aquele lá foi dado um conselho e ele não ouviu. Peraí. Ele ouviu, ele escutou. O não ouvir, o significado de ouvir é escutar e praticar. Porque se você me dá um conselho e eu não faço, não sigo aquele conselho e me perco, não é que eu não ouvi, é que não ouvi. Eu escutei, mas não fiz, não agi. Ainda há 15 dias atrás, quando era católico, eu casei 18 crianças. A maior parte meninas. Eu fui ajudar o compadre a internar o filho dele que estava usando droga. Ninguém começa a usar droga do dia para a noite sem fundamento. Não é por falta de vergonha na cara, é alguma coisa dentro da família. E depois que está viciado, depois que está com um monte de problema, não adianta mais. Aquelas coisas que adiantavam no início, tem que ter uma ação mais dura. E aí sofre a família, sofrem os pais, sofrem as crianças. Eu tenho uma netinha com 3 anos, sou mais inteligente, olha coisas fantásticas para falar. Todos nós nascemos limpos, ninguém nasce bandido. Mas o meio que ela vive, os estímulos que ela recebe, o estímulo de malcaratismo, o estímulo de coisas do reino. Aqui no Mato Grosso não dava soja. Em 1970 e pouco, quando a gente chegou aqui, não dava soja. Mas outras pessoas vieram e fizeram um exame do solo, aquela análise do solo, descobriram que faltava calcário. E hoje eu moro para o produtor de soja. Por que aqui não dá maçã? Porque são coisas que não dá para aumentar, que é o clima, que não está na mão de Deus. Como é que nós alimentamos? O que nosso filho, nossa filha, nossos amigos falta? Porque a terra produz o que tem a mar produzir. Cada lugar produz uma coisa. O que falta? O que falta para que a gente saia daqui e pregue? Isso que falta, quem que dá? Tiago dizia, se tens falta de entendimento, peça a Deus, Ele vai dar com abundância. Mas nos ajoelhamos para pedir casa, nos ajoelhamos para pedir carro. Não sou contra ter as coisas. Isso não nos torna mal. O que nos torna mal é a avareza. O que nos torna mal, às vezes, a gente fala assim, vou jogar na Mega Sena, e depois metade já tem dinheiro, eu vou repartir com as pessoas. Mas se ele ganhar, não reparte. Ele pega um amor naquilo ali que não reparte. Outras pessoas ganham
não me dá dinheiro, vamos comprar um avião, enfia a família e cai o avião e morre. O excesso de dinheiro, o excesso de coisas pode desviar nós do caminho do céu. Nós não pedimos, estamos vindo a pé para a igreja, pedimos uma bicicleta, depois pedimos uma moto, e sempre aquele sacrifício na chuva, e vem, e pede a Deus, vai me dar um carro. Quando ele der um carro, vai me chamar. O excesso de coisas nos desvia do caminho. O que não quer excesso é saúde, é a boa vontade, é a magnanimidade. Às vezes, e uma das coisas piores ainda que tem, dentro da acepção de pessoas, a acepção de caráter. Uma pessoa está aí na rua, no mendigo, andando, bebendo, aí vem alguém e diz, não vou dar dinheiro, você vai beber, você é um vagabundo, você... Como é que eu arrumo aquele dinheiro? Então aquele administrador infiel está ainda em lucros. Havia um certo homem rico, ao qual tinha um mordomo. E esse foi acusado perante ele de dissipar seus bens. Ou seja, ele roubava, ele investia mal, ele jogava fora. E ele chamou e disse: e é isso que eu senti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais um mordomo. O mordomo disse consigo: que farei? Pois para o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, não tenho mais força, já está velho. De mendigar tenho vergonha. Eu sei o que tem que fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam as suas casas. E chamando-se cada um dos diretores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Eu disse: toma a tua conta, e acertando já escreve 50. Ele foi perdoando as dívidas. O dinheiro não era dele. Aí vamos para o versículo 9. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Tem gente que é muito bonzinho, mas é tudo fruto de roubo que ele destrui. Aí ganha na política, ganha isso, aquilo. Que bem que isso ele faz? O que ele distribui não é fruto do suor, é fruto da exploração do outro. As riquezas da justiça, para que quando essa faltar, os recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo também é justo no muito. O mais interessante, no 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e amar. Não é possível ter amor ao dinheiro e amor a Deus. E quando temos amor ao dinheiro, perdemos o amor aos filhos de Deus. Na verdade, eu procurava no versículo 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. A gente pode ser levado ao engano se acreditarmos que Deus se agradou da atitude do mordomo. No final desse versículo, explica: e louvou Deus, louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente.
esse homem tem louvado porque ele foi esperto, ele foi sabido. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Os filhos do mundo, esses espertos, têm esse time para fazer isso. Os filhos da luz não. Eles sabem descobrir a maneira de explorar o outro. O filho da luz não tem coragem. Ele sabe viver no suor do outro. Mas isso é lícito? Deus se agrada disso? A todos é dado o entendimento, a todos é dada a inteligência. Mas como usar a inteligência para perder? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Palavras do rico lá nos ensinam muito, né? Tenemos mas assim, o ser humano, desde os seus escolhas, depois do pecado, o ser humano buscou a felicidade, desejo, prazer e felicidade nas coisas muito sofisticadas, nas coisas muito complexas. Mas a alegria, o desejo e a felicidade são as coisas pequenas. Coisas pequenas. Apesar de nós somos grandes. É poderosa a palavra do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Que as coisas grandes, sofisticadas, elas fazem esquecer o ser humano. A gente ama essas coisas do que as pessoas. As coisas sofisticadas, elas são mais difíceis de adquirir, são mais caras. As coisas mais sofisticadas são mais difíceis de alcançar, porque você às vezes não tem